seja pequeno. História na ditadura Santa Catarina, 1964-1985. O que foi a ditadura exatamente? O professor Reinaldo falará. O que foi a ditadura em Santa Catarina? Eu vou falar rapidamente dos artigos, dos capítulos que aqui estão, né? Tem o capítulo do professor Diego Pacheco, que atualmente é professor da Escola Municipal e professor de EJA, e ele é doutor em História pela UFSC. O capítulo dele se chama Derrotados e Usurpados, os grupos dos 11 companheiros em Santa Catarina. O Grupo dos 11 foi uma organização que o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, governador do PTB, criou em 1962, 63, quando o Jânio Quadros renunciou e o João Goulart deveria assumir e estava aquela situação de que não poderia assumir. Então, o Brizola criou a campanha da legalidade, e dentro da campanha da legalidade ele criou o Grupo dos 11, associando aos times de futebol 11 jogadores, né? E para popularizar e organizar a resistência no Brasil. E o professor Diego estuda essa resistência aqui em Santa Catarina, que foi feita por bancários, operários, carteiros, telegrafistas, barbeiros, açougueiros, prestadores de serviço, ou seja, trabalhadores em geral, e que se organizou em várias cidades de Santa Catarina, em Bituba, Laguna, Florianópolis, Joaçaba, Vale do Itajaí, de repente teve até em Capinzal, mas ele não... Capinzal é a linda cidade onde eu nasci, não é, Jerônimo? Capinzal e Ouro. Eu tenho uma crise de identidade, porque eu nasci em Capinzal e fui registrada em Ouro. Aí complicou o meio de campo. Mundos do trabalho e regime autoritário, simbologia das celebrações e manifestações públicas do 1º de maio. A professora Cristina Ferreira, da FURB, ela estudou como é que se deram as comemorações do 1º de maio aqui, particularmente em Blumenau, logo depois do golpe, né? Capítulo bem interessante, inclusive uma visita em maio de 1965, do então presidente, e como que os trabalhadores estrategicamente se organizaram e encaminharam nessa visita ao presidente uma carta de reivindicações do que eles achavam que tinha que ser feito. Capítulo 4, Indigenismo e Movimento Indígena Xóclin, Caingangue, Guarani, foi escrito pelo professor Clóvis Briguente, pela professora Luísa Tombini, ela professora da UDESC, né, ele professor da UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana, e eles trabalham como os indígenas se organizaram e resistiram ao golpe aqui em Santa Catarina, né? Ela fez toda uma pesquisa de documentação a partir do relatório Figueiredo e como o Estado e o Estado de Santa Catarina também se associou às madeireiras, aos donos de terra e ao próprio Estado na construção das barragens, aqui a construção de Ibirama, se apropriando da terra indígena e sem conversar com os indígenas, óbvio, né? E eles também trabalharam a resistência, a organização que os indígenas fizeram, as manifestações deles, os congressos, tiveram congressos, inclusive no Rio Grande do Sul, toda a resistência que os indígenas fizeram a essa expropriação. O 5º capítulo, Movimentos Antirracismo e Ditadura Militar, os militantes negros em Santa Catarina, que foi escrito pelo nosso companheiro João Carlos Nogueira, que é sociólogo e ativista do movimento negro, e ele analisa, como o título diz, o movimento negro aqui, como é que se organizou, como é que resistiu.
Inclusive, por exemplo, alguns trabalhadores do Sindicato dos Estivadores de Itajaí, os mineiros do sul de Santa Catarina, né, que eram pessoas negras e militantes do movimento negro e também militantes da resistência e da organização sindical. O Nogueira também trabalha a organização do movimento negro a partir dos anos 70 e dos anos 80, né? O Núcleo de Estudos do Negro, o Movimento Negro Unificado, a União e Consciência Negra. Capítulo 6, Gênero e Militância de Esquerda, escrito pela professora Cristina Scheib-Wolf e o Vanderlei Machado. Ela é doutora pela PUC de São Paulo e professora aqui da UFSC. Ele é doutor pela URGS e professor da URGS. E eles, como o título indica, trabalham, né, como é que o golpe de 64 atuou no cotidiano das pessoas. Por exemplo, um cidadão foi preso. Como que ficou a família desse cidadão? E as mulheres desses presos? As estratégias que elas tiveram que organizar para fazer a resistência e para sobreviver, né? Elas também trabalham algumas mulheres presas e perseguidas, né, como a Iglê Malheiros, a Derli De Luca, a Marlene Socas, a Marise Maravalhas. Elas trabalham também a organização das mulheres, o Comitê Feminino pela Anistia, como é que o movimento de mulheres se organizou aqui em Santa Catarina, o primeiro encontro de mulheres catarinenses, que ocorreu em Itajaí em 1980, o segundo encontro de mulheres foi em Chapecó em 81, e elas também trabalham as mulheres, digamos, a especificidade das mulheres no movimento estudantil. O 7º capítulo está muito interessante, Políticas Sociais para Infância e Juventude Carente e Infratora, 1970-1980, da professora Silvia Arendt, que é professora da UDESC, doutora pela URGS, e da Camila Daminelli, que, entre outras abordagens, as autoras enfocam como a doutrina de segurança nacional atuou para refrear o contingente infanto-juvenil que entrava e saía das delegacias impunemente, segundo os órgãos oficiais. E, como a lei de 5.258, de 10 de abril de 1967, instituiu a idade penal para 16 anos. Desse modo, os infratores que tinham 16 anos seriam presos, né? Elas trabalham em várias outras questões, eu selecionei algumas. Por exemplo, a inauguração em 1972 do Centro Educacional São Lucas, em Barreiros, no governo do Colombo Salles, um governador biônico que não merece levar o nome da nossa ponte, como falou Rampinelli ainda há pouco. Eles criaram esse centro de reeducação em caráter fechado, ou seja, prisão, né? Eles prendiam os guris com menos de 16 anos, porque eram considerados menores infratores. E entre os exemplos que elas citam, a denúncia feita na época, nos jornais, de uma ex-interna desse centro lá em Barreiros, o Centro São Lucas, e essa ex-interna dizia do consumo de drogas, violências físicas, sexuais e os abortos que elas tinham lá nesse Centro Educacional São Lucas. E elas também trabalham as instituições que foram criadas na época, a FUCABEM, a LADESC, os abrigos privados, etc. O capítulo 8, que é do professor Alciso Goulart e da Giane Rabelo, ele é professor da Unesc e ela também, ambos doutores. O capítulo evidencia as interlocuções escandalosas entre o Estado e o capital privado aqui em Santa Catarina durante a ditadura militar, né? Eles consideram que, efetivamente, houve um crescimento econômico positivo no Brasil e em Santa Catarina, mas um crescimento que foi excludente, né? E, entre os exemplos que eles estudam, eles citam alguns escândalos financeiros da época, né?
tipo o que envolveu a empresa estatal Santinvest, primeiro o Estado criou algumas estatais, né? A Fundesc, que durou de 69 a 75, Fundo de Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina, e a Procap, Programa Especial de Apoio à Capitalização de Empresas, que eram estatais que tinham recursos para aplicar no capital privado. E aí eles trabalham no escândalo, que foi o escândalo financeiro, que foi a empresa estatal Santinvest, que na época era presidida pelo Fernando Marcondes de Matos, que hoje é dono de um residencial de luxo, aqui de um hotel de luxo, Tostão do Santinho, exatamente, que foi meu professor de economia, ele é professor da UFSC também, ele foi meu professor de economia catarinense, sei lá, me passou com D, nunca esqueço, desgraçado, que eu questionava muito. Bem, essa empresa, o Santinvest, captou 24,5 milhões de dólares junto ao Procap, essa estatal, para investir e iniciar obras da Cidersul, e um projeto que nunca foi realizado, né? E em 1983, uma CPI na Assembleia Legislativa concluiu que o projeto foi desvirtuado e os recursos foram aplicados no mercado financeiro. Entre outras coisas, capítulo 9, o campo e a cidade, né, o lugar da natureza e do meio ambiente nos projetos desenvolvimentistas, foi escrito pelo Carlos Renato Carola e pelo João Henrique Zanelato, são professores da Unesc, Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. Eles trabalham as questões ambientais durante a ditadura, como que o Estado aqui em Santa Catarina agiu nesse período, criando, por exemplo, a Secretaria de Tecnologia e Meio Ambiente, a Fátima, Fundação de Amparo ao Meio Ambiente, a 7ª, Conselho Estadual de Meio Ambiente, mas eles demonstram como esses órgãos subordinavam o meio ambiente aos interesses econômicos das empresas, né? E como o governo catarinense loteava as chefias desses órgãos segundo os interesses dos empresários, né? E eles citam, né, uma coisa que me choca ainda até hoje, chamar Santa Catarina de um estado europeu, né? Como os encantos admiráveis do Vale Europeu ocorreram com tragédias ambientais, né? A expressão é deles. Capítulo 10, do professor Elison Paim, professor aqui do SED, Educação, Modernização, Democratização do Acesso e Controle Pedagógico. Esse eu nem vou falar porque todo mundo tem que ler, né? Porque ele fala, né, da questão da educação, como que os órgãos atuaram na educação, o acordo MEC-USAID, a reforma universitária, a reforma no 1º e 2º grau, a instituição das disciplinas de educação moral e cívica, e que mais? O SPB e não sei mais o que, enfim, EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, né? E como que o Estado atuou controlando os programas pedagógicos, controlando tudo que era ensinado. Só que historiador, eu estou só falando, né? Mas historiador tem um compromisso com as fontes. Isso tudo que eu estou falando, eles dizem as fontes, os nomes, tudo bem direitinho. Agora, um capítulo que eu quero fazer uma homenagem especial ao nosso companheiro Celso Martins, que nos deixou em 2018, né? E ele foi um jornalista, um militante, um cara da esquerda em Santa Catarina, publicou pela Insular também vários livros pela Insular, sempre trabalhando na resistência, e o capítulo dele se chama A Gente Quer Ter Voz Ativa, Estudantes contra a Ditadura, 1975-1979. Ele dá um enfoque como que o
PCB atuava entre os estudantes e os professores da UFSC. Ele retoma o que foi o 31 de março e o 1º de abril de 1964 entre os estudantes, e lá estavam, cadê o Jerônimo? Jerônimo, está aí o Jerônimo, testemunha da história, né? O Jarbas Benedetti, o Nelson Bedequim, o Chamone, o Roberto Mota, Heitor Bittencourt, a Vera Linhares, o Remy Fontana. Ele estuda as passeatas que ocorreram em Florianópolis, os congressos da UNE, as prisões, os jornais dos estudantes, né, o título dos jornais, o Engembrado, o Coruja, o Baratão, a Alavanca, eram todos jornais mimeografados, né? Fala, evidentemente, da Novembrada em 79. O capítulo 12, Operação Barriga Verde e as Esquerdas na década de 70, escrito pelo Matheus Gamba Torres, que é professor da UNB e é doutor pela URGS. Bem, em 1974, né, em plena ditadura, o governo militar sofreu uma derrota nas eleições, quando o MDB ganhou, o Reinaldo vai falar sobre isso, eu imagino, as eleições, o MDB teve uma boa expressão, né? E aí isso desencadeou uma repressão maior ainda por parte do governo. E a justificativa para essa repressão, que mais cruel, que se chamou CCC, Comando de Caça aos Comunistas, a justificativa foi que teriam encontrado jornais alguns jornais comunistas no eixo Rio-São Paulo, e desencadearam uma operação terrível de repressão no Brasil inteiro. E aqui se chamou Operação Barriga Verde, né? E que prendeu vários professores, entre os quais o professor Marcos Cardoso Filho, prendeu estudantes, né? Bem, o capítulo 13, da Ana Maria Veiga, que é doutora também aqui pela UFSC, que hoje é professora da Universidade Federal da Paraíba. Ela trabalha imprensa e censura nas memórias dos jornalistas. Ela analisa, a partir das memórias de alguns jornalistas, os problemas que eles tiveram aqui em Santa Catarina com a censura nos jornais, né? Ela entrevistou Mário Medalha, Laudelino Sardá, o Sérgio da Costa Ramos, Salim Miguel, Ruiz Valde Aguiar, e ela foca um pouco na prisão que o Sérgio da Costa Ramos teve de 6 meses, porque ele publicou uma crônica no jornal Estado, intitulada Arthur e Eu na Calada da Noite. Isso saiu, eu anotei o dia, mas foi no dia 10 de junho, não, foi antes, quando o Arthur da Costa e Silva era o presidente. E ele foi preso, e o Sérgio da Costa Ramos fez uma brincadeira, né? Mas porque Arthur seria, então, o presidente. Por causa disso, ele ficou 6 meses preso. A Ilane Borges, né, que teve muitos problemas também, porque no dia 10 de junho de 1972, ela publicou uma reportagem no jornal Estado falando do lixão em Florianópolis. E elas falam também do Celso Martins, do Bonzon, do Cal, Cancelheiro, nosso reitor, que eles tinham esses jornais alternativos, né? Enfim, o último capítulo do professor Luiz Felipe Falcão, que também é companheiro nosso, professor de História na UDESC, faleceu em início de 2020, um grande companheiro, um grande militante da esquerda. O capítulo dele se chama Militância nas Margens, Lembranças da Resistência à Ditadura e das Lutas pela Democratização. E essas lembranças ele resgata a partir de uma longa entrevista que ele fez com a nossa querida Rosângela Lelê, né, que ainda está aí uma militante ativa na esquerda em
Santa Catarina. Bem, o livro é esse, né? Infelizmente está com edição esgotada, a gente espera que saia uma edição ano que vem, uma nova edição.